Olá, gente. Quem acompanha a gente nas redes sociais já deve ter visto que a gente mudou de Sarnia e agora a gente está morando em London, aqui no sul de Ontário. E o pessoal falou assim, mas não valeu a pena começar o seu plano Canadá por Sarnia? Valeu. Eu vou dar para vocês agora 5 razões por ter começado o nosso plano Canadá em Sarnia, tá bom? Então fica aí, já deixa seu joinha, verifica a sua inscrição e ativa o sininho, que eu vou mostrar para vocês 5 razões que valem a pena começar seu plano Canadá por Sarnia. Número 1, college público. A gente sabe que muita gente que vem com o plano Canadá pela via de estudos precisa fazer um college público. O college público, se você estudar 1 ano de college público, você pode aplicar para o Postgraduate Work Permit, PGWP, por mais 1 ano. Se você fizer 2 anos de college público, o governo pode dar até mais 3 anos de PGWP, que aí é super legal, porque você vai ter estudado 2 anos e mais 3 anos de trabalho, você consegue praticamente consegue a imigração. Aí o que vai acontecer? Qual a vantagem de ter feito o college público em Sarnia? É que os outros colleges, a maioria deles, cada termo, para ser considerado full-time, oferece por volta de 15 aulas por semana, 15 créditos. Aí são 15 créditos, 2 termos de 15 créditos completam 1 ano, então você precisa ter feito 30 créditos para conseguir pelo menos 1 ano de PGWP, e você precisa ter completado 60 créditos para conseguir 3 anos de PGWP. Então, por exemplo, a gente tinha visto alguns colleges lá em Vancouver e outros em Toronto que ofereciam o quê? 4 termos de estudos com 15 créditos por termo. Então a pessoa estuda menos e consegue mais tempo para trabalhar. Qual que é a vantagem do Lambton College? Ele oferece 3 termos com 20 créditos cada um. Ou seja, você consegue completar os seus 60 créditos de estudos em 3 termos apenas. Tudo bem, mas você vai estudar mais, com muito mais matéria? Vai. Vai ralar mais nos estudos? Vai. Só que você tem 3 termos de 20 créditos cada um, o que já complementa os 60 créditos que permitem os seus 3 anos de PGWP. Você tem ainda mais um break, você pode trabalhar full time, e mais um estágio, que seria o co-op, dependendo dos cursos que você fizer. Então, para minha esposa foi fantástico. Ela conseguiu fazer os 3 termos, conseguiu um GPA, uma média alta, conseguiu fazer o co-op na área dela e hoje ela conseguiu um emprego qualificado. Então, vale muito a pena. E ter feito college também lá em Sarnia, o que vai acontecer? Cada termo, a gente percebeu que custa mais ou menos cerca de $7.000 cada termo. Então a gente pagou pelos 3 termos $21.000. Se você fosse procurar colleges também em outras localidades, como Vancouver ou Toronto, ou até aqui em London mesmo, cada termo teria 15 aulas e também custaria os $7.000. Ou seja, um curso de 60 créditos, que a gente pagou $21.000, em outras cidades custaria no mínimo 28 mil, 30 mil dólares. Então a gente economizou bastante. Aí vai para o segundo motivo para ter começado por Sarnia, o custo de vida. Como a gente não pagou esse 4º termo, que seria comum pagar em outras cidades no college, a gente economizou só por baixo $7.000 do custo de um termo a mais do college para estudar. Então, o que vai acontecer? Então, você vem, um programa seu de 2 anos, então você não tem esses $7.000 no mínimo para você arcar no seu 2º ano aqui no Canadá. E também a questão do custo de vida. Uma coisa que eu falo, que eu falei no meu vídeo aqui de 2 anos, é a questão do emprego. Então, a gente vai chegar aqui, dificilmente você vai conseguir com um emprego seu na sua área. Por quê? Porque, que você é imigrante. Então, entre pegar um canadense e pegar um imigrante, eles vão encontrar sempre o canadense na sua frente. Por quê? Porque a questão do choque de culturas. Eles estão mais habituados com o canadense para trabalhar. Então, você vai chegar aqui e vai começar trabalhando no emprego de entrada, emprego entry-level. A minha esposa mesmo começou no emprego de caixa, numa loja de dólar, que seria o equivalente a R$1,99, ou em Campinas seria o equivalente a um Maravilhas do Lar. Quem é de Campinas deve conhecer isso. Eu comecei trabalhando com um emprego de zelador numa nursing home, numa casa de repouso. Então, esses empregos mais básicos, que não existe qualificação, são mais fáceis de conseguir. Aí depois, num segundo momento, você pega um emprego um pouquinho melhor, um pouquinho mais qualificado, e no terceiro momento você consegue entrar na sua área. Então eu falo que tem uma escadinha. Então o que vai acontecer? Se você começasse a sua vida tanto em Vancouver como Toronto, você tem que começar com um emprego entry level. E manter um padrão de vida em Toronto
com aluguel, com despesa de transporte, essas coisas, um Vancouver, aluguel, com despesa de transporte, essas coisas, comparado com Sarnia, com o salário mínimo, você consegue muito mais fácil se manter em Sarnia do que uma cidade grande com college de 4 termos. Então, o segundo motivo é o custo de vida. Terceiro motivo, o clima. Aqui no sul de Ontário, o clima ele é muito mais agradável. Tanto é que, tirando a região lá de Vitória e de Vancouver, o sul de Ontário é um dos climas mais amenos do Canadá. É lógico, tem o inverno, vai nevar bastante, assim por diante. Só que não se compara com o norte do Canadá. Então, eu costumo dizer, se você pegar o mapa do Canadá, tem a linha que divide lá o Canadá com os Estados Unidos, é quase uma linha reta, e chega aqui no sul de Ontário, ele dá tipo um biquinho para baixo. Ele dá tipo um biquinho para baixo no mapa, que é onde faz a fronteira com os grandes lagos, que é o Lago Huron, o Lago Erie e o Lago Ontário. Nessa região, como ela está um pouco abaixo dessa linha das outras províncias do Canadá, é um clima que ele é temperado continental que eles falam. Então, Sarnia, por exemplo, vai ter alguns dias que a sensação térmica bate 40 graus Celsius. Então, a minha cidade natal não chegava a isso. E a outra coisa legal é que tem praia. Então, batia aquele calorzão, 35, 40 graus, pô, era dia de praia. É um dia maravilhoso. Então, era muito mais ameno no inverno e o verão é fantástico. Então, se você procura um lugar com clima ameno, aqui na província de Ontário, Sarnia é uma boa opção. Tem cidades com um clima melhor que Sarnia. O pessoal dizem que Windsor, que é mais para o sul ainda, tem um clima melhor. Mas Sarnia, por ser menor, tem um custo de vida menor, o clima também é uma vantagem, não tão boa quanto Windsor, e melhor que aqui em London, onde eu estou morando atualmente. Quarto motivo é a questão da cultura canadense. Como a gente veio de uma cidade pequena, tem muito menos imigrantes. Então o que vai acontecer? Você vai ter muito mais contato com a cultura canadense real. Como assim cultura canadense real? É que se for uma cidade grande, um grande centro, você vai perceber que ela é muito mais multicultural. Eu estou aqui em London atualmente. London é uma cidade mais multicultural. Então, por exemplo, eu tenho muito contato com outros latinos, mexicanos, colombianos, hondurenhos, venezuelanos, aqui na cidade de London. Em Sarnia, eu só tinha contato com brasileiros, dos latinos. Dizem que existia lá outros grupos latinos, mas não conheci ninguém de outras nacionalidades. Lá em Sarnia era basicamente de imigrante. Tinha os imigrantes recentes, brasileiros e indianos. Aqui, uma cidade maior, tem muito mais diversidade cultural. Então eu falo que uma cidade menor, como tem muito mais canadenses, se você participar do dia a dia indo para a igreja, para um clube, jogar futebol, fazer caminhada, ou até as atividades do dia a dia, você vai ter muito mais contato com canadenses, que estão aqui já as famílias há 2, 3, até 8 gerações, do que uma cidade grande, onde você vai ter contato com muito mais imigrantes ou com gente que é canadense de primeira geração, que os pais eram imigrantes e eles nasceram aqui. Então, se você quiser um contato com o Canadá real, menos multicultural, Sarnia é uma ótima opção. E o quinto motivo é a proximidade com os Estados Unidos. Por ter uma proximidade com os Estados Unidos, o que vai acontecer? A gente não conseguiu fazer isso, porque a gente pegou logo em seguida a pandemia, então a gente não conseguia cruzar para os Estados Unidos. Mas dizem que, por exemplo, na época de Natal ou na época de fazer compras, o pessoal cruza a ponte e vai fazer compras nos Estados Unidos. E muita coisa acaba sendo mais barata nos Estados Unidos do que aqui no Canadá, principalmente a parte de comida. Eu trabalhei na fronteira, eu acabei descobrindo na alfândega por que comida no lado americano é mais barata que no canadense. Um dia depois eu gravo só um vídeo falando sobre isso. Mas uma coisa bem legal é essa proximidade com os Estados Unidos. Então, por exemplo, se você quiser fazer um voo para outro país, ou voo para o Brasil, você pode pegar um voo tanto de Toronto, que é mais ou menos 2 horas e meia de Sarnia, como você pode ir 1 hora e meia para o sul e ir para Detroit, nos Estados Unidos. Aí você consegue pegar um voo de Detroit direto também para o Brasil. Aí o que vai acontecer? Você tem 2 opções de aeroportos internacionais próximos de Sarnia, ou Toronto ou Detroit. E Detroit é uma cidade super grande nos Estados Unidos. E com essa opção de ter tanto Toronto como Detroit, às vezes um voo de Detroit pode estar mais barato que um voo
de Toronto. Então essa proximidade com os Estados Unidos, você pega o carro, desce até Detroit, deixa o carro lá no estacionamento, ou pega um translado até Detroit também, tem muita gente que cruza a fronteira, e faz um voo direto para o Brasil. Tem muito mais opções também de voo. Voo direto, eu sei que de Toronto vai direto para São Paulo, mas eu sei que de Detroit, por exemplo, já tem para o Rio de Janeiro, tem para Belo Horizonte, tem para Salvador, para Recife. Então tem outras opções de voo, não todos os dias, mas muito mais opções de voo para o Brasil do que os voos de Toronto. E outra opção também, se você quiser fazer um voo para os Estados Unidos, por exemplo, quero ir para Disney ou para Califórnia, você vai para Detroit, você vai pagar um voo regional, não vai pagar um voo internacional. Então às vezes compensa mais, se eu quisesse, por exemplo, ir para Nova York. É mais barato um voo de Detroit para Nova York, que vai ser considerado um voo regional, do que um voo de Toronto para Nova York. Bom, esses são 5 motivos de começar a vida em Sarnia. E aí, o que você achou? Deixa aqui comentário, deixa aqui perguntas, deixa a sua curtida. Caso você não está inscrito ainda, se inscreva no meu canal, que eu vou estar postando vídeo para vocês direto para partilhar esse meu dia a dia aqui no Canadá, tá bom?